A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no livro de Salmos, Salmo número 25, verso 14, que diz assim: A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Numa outra versão diz, mesmo Salmo 25, no verso 14, na Nova Versão Internacional, diz: O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O título que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você neste dia é Intimidade com Deus. Quando falamos de intimidade, chegamos a uma conclusão simples de que intimidade ela só existe quando o princípio da confiança é estabelecido no relacionamento, nos seus diversos aspectos, seja conjugal, familiar, profissional ou em relação ao próprio Deus. A confiança fundamenta a intimidade. Se não há confiança numa intimidade, nunca haverá. Se não há confiança, nunca haverá intimidade. E é daí que, por deduzida, e está na palavra de Deus, nós conseguimos entender. Por isso que diz em Hebreus 11, 6, o Senhor deixou registrado isso: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aqui conseguimos ver essa relação entre confiança e intimidade. Confiar em Deus é ter fé. E essa palavra que nós acabamos de ler diz que sem fé é impossível. Não há possibilidade alguma de você não ter fé em Deus, em Jesus Cristo, e agradar ao próprio Deus. Sem fé é impossível agradá-lo. A intimidade, ela implica na revelação de segredos. Você não revela os seus segredos para qualquer pessoa. Você não fala de algo importante, sensível para qualquer pessoa. Por isso que a intimidade implica na revelação de segredos, ou seja, coisas que não podem ser reveladas para qualquer um, pois são informações delicadas, informações preciosas, informações sensíveis, vulneráveis, importantes. São informações de grandes impactos e repercussões. Por isso que a intimidade, ela implica na revelação de segredos e não pode ser para qualquer um. A intimidade do Senhor, como nós lemos, é para os que o temem. Então essa intimidade, ou seja, essa revelação de segredos, de coisas sensíveis, não serão realizadas e feitas por Deus para qualquer um. É somente para aqueles que o temem. E quando falo temor, caro ouvinte, não é medo. Muitas pessoas confundem e acham que temor é medo. Não é. Temor, à luz do texto que nós lemos, significa respeito a Deus. É se submeter ao seu senhorio, ao seu poderio. Deus é Deus e soberano sobre todas as coisas. É você entender que Ele é Criador dos céus e da terra. É você entender que Ele enviou Jesus Cristo para te salvar. Aí está o verdadeiro temor, de reconhecer que você depende dEle. Você reconhecer que sem a presença dEle na sua vida, você não terá norte, não terá rumo. Você vai continuar andando, mas sem rumo. Você vai continuar caminhando, mas sem esperança. Porque o temor do Senhor nos faz entender que sem Ele, na minha vida, eu nada sou. Aí está o temor. E essa intimidade é para esse tipo de pessoa, que tem temor a Deus. Temor, intimidade do Senhor, é para os que o temem. É o que está na sua palavra. Ele só vai revelar, caro ouvinte, os seus desígnios, os seus segredos para esse tipo de pessoa, que tem temor. E o temor implica em obedecer. Aquele que teme, obedece.
o que o Senhor tem estabelecido em sua palavra para que nós façamos. Ele só vai revelar os seus segredos para os obedientes. E os obedientes são aqueles que temem. Quem não teme não é obediente. E a palavra de Deus nos diz também em Provérbios 1, verso 7, que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Vejam, não é de princípio de sabedoria, não é de toda. Toda sabedoria, o princípio dela, parte do pressuposto que aquele que a quer ou aquele que a detém tem em sua vida o temor do Senhor. É aquele que se submete à vontade dele, se submete ao seu senhorio, se submete à sua vontade para a sua vida, se submete à sua palavra, às suas orientações, que hoje estão escritas e descritas aqui, em algo chamado Bíblia Sagrada. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Aquele que teme é sábio, e aquele que é sábio, Deus quer intimidade, porque conhece a palavra. Sabe que Deus tem o melhor por meio da sua palavra. Aí vem aquela pergunta: você quer ter intimidade com o Senhor? O próprio Deus é que sinaliza isso para mim e para você, caro ouvinte. Isso não vem de mim, não vem de você. O próprio Deus sempre sinalizou a importância da intimidade. E a intimidade ele deixou escrito. Está na palavra dele. Quando você abre lá em Apocalipse 3, verso 20, diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Olha, caro ouvinte, se alguém, Deus não invade seu coração. Ele pergunta: você quer ter intimidade? Eu estou aqui, estou à porta, estou batendo, perguntando: você quer ter intimidade comigo? Se você ouviu Deus bater no seu coração, e se você abrir o seu coração para ele, ele vai entrar. Ele vai abrir a porta, ele vai entrar, ele vai cear com você e você com ele. E a partir daí haverá a intimidade que ele quer que nós tenhamos com ele, porque os beneficiados com essa intimidade seremos nós. Nós é que dependemos de Deus, nós é que precisamos dessa intimidade para a nossa vida. O que deve nortear essa intimidade com Deus, caro ouvinte? Eu gosto muito de usar uma expressão que Deus sempre me orientou acerca do tripé. A busca a Deus em oração, meditação da palavra e jejum. É o tripé daquele que busca a intimidade com Deus. Não existe intimidade sem diálogo. Por isso, devemos orar. Não existe intimidade sem diálogo. Por isso, nós devemos orar. Orar, conversar com Deus, expor as nossas angústias. Aí você pode estar se perguntando: mas ele sabe? Claro que sabe, mas ele quer que você fale. Daí vem a intimidade, de você falar, revelar. Ele vai ver se realmente você está sendo íntimo dele, se você está tirando do seu coração tudo aquilo que aflige e passando para ele por meio da oração. Ele vai lhe responder. Meditar. Não existe intimidade sem orientação. E da onde vem? Não existe intimidade sem orientação. Por isso, devemos ler a sua palavra, meditar na Bíblia, meditar nas orientações, na revelação que há na sua palavra. Não existe intimidade sem renúncia. Por isso devemos jejuar. Por isso devemos sacrificar num período determinado algo que nos satisfaz. Deixar de nos alimentarmos por um período, né? E a partir daí a gente vai estar renunciando. E não existe, caro ouvinte, intimidade sem renúncia. E aí que vem a fortaleza final, a junção dessas três pontes: oração, meditação da palavra e jejum, fará com que tenhamos cada vez mais intimidades com Deus. Ele vai se revelar, vai revelar os seus segredos. Pode ser na oração, pode ser na meditação da palavra ou por meio do jejum. Deus só revelará os seus segredos aos íntimos. Deus só dará a conhecer a sua aliança, como nós lemos, aos íntimos. Quantas pessoas, quantas vidas estão registradas aqui na palavra que tiveram essa intimidade, que foram íntimos de Deus? Eu vou dar exemplo somente de um. São vários, mas eu vou dar exemplo de Noé. A palavra de Deus nos diz que Noé andava com Deus. Noé agradava a Deus. Deus mandou Noé fazer a arca. Imagina você, Deus chega e fala: Noé, meu amigo, faça a arca.
E as pessoas, quando ele começou a construir a arca com a sua família, as pessoas caluniavam. As pessoas ficavam ironizando Noé. Como é que você vai fazer uma arca no meio do deserto, Noé? Que coisa, você é louco, né? E Noé não deu ouvidos a essas vozes contrárias. Ele continuou fazendo o que Deus tinha para ele, porque ele tinha intimidade com Deus. Ele sabia que aquele que falou para fazer a arca é o que ia dar o sustento para a arca ser feita. E tinha um propósito para a construção daquela arca. Seria um dilúvio que viria depois. E a sua família, devido a essa obediência, entrou na arca e foi salva. Isso também tem um significado para mim e para você, caro ouvinte. Se Deus tem um projeto para a sua vida e você tem intimidade com Ele, independente das vozes contrárias que venham até você, não desista. Continue firme, continue fixo naquilo que Deus lhe prometeu, porque nenhum mal acontecerá com você. O seu projeto não será arruinado, porque foi Deus que prometeu para você esse projeto. Assim como o projeto de Noé foi construir a arca, o seu projeto, não sei qual é, mantenha-se firme, mantenha-se íntimo, mantenha-se com a sua aliança firme, que esse projeto se concluirá. Essa intimidade com Deus, caro ouvinte, trará luz às diversas áreas da sua vida. Já concluindo, eu digo para você que essa intimidade com Deus trará luz às diversas áreas da sua vida. Essa intimidade vai fazer com que Ele será o cordão que sustentará o seu casamento. Ele será a sabedoria que lhe inspirará a educar seus filhos no caminho correto, pautado na sua palavra. Ele será a esperança quando lhe faltar a força. Ele será a segurança quando o perigo se aproximar. Ele será o provedor quando lhe faltar o alimento. Ele será a paz quando a guerra se levantar contra você. Ele será a sabedoria, mais uma vez, na sua tomada de decisão. Ele será o livramento quando armarem um laço, uma cilada contra você. Ele falará com você quando o silêncio reinar. Ele será o remédio quando a enfermidade aparecer. Tudo isso e muito mais só ocorrerá quando você entender que a intimidade com Deus é que nos dará o rumo diante das diversas situações da nossa vida. Busquemos, caros ouvintes, a intimidade com Deus. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo continue falando profundamente ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém.